Shalom! Sejam bem-vindos para mais um devocional Sabedoria que vem do alto. Você que está chegando aí, já vou cobrando, né? Já vai enviando esse aviãozinho, pelo menos aí para 5 pessoas que você acredite que vai ser uma vida, que terá uma vida abençoada. Aqui pareceu conexão baixa. Só sobe aí um comentário aí se está tudo certo na live. Ok? Diz aí alguma coisa, está tudo certo? O áudio, conexão? Ok. Glórias a Deus. Então, nós estamos aqui, né, na nossa maratona Provérbios capítulo 20. Hoje nós vamos estudar Provérbios 20. Então, acredito que vai ser um tempo poderoso. Hoje fala sobre a importância do caráter íntegro. Então, nós vamos permear isso. Então, né, você que está chegando agora, não sabe o que está acontecendo. Então, todos os dias, às 12h30, aqui no canal, né, na Igreja Monte Sinai, nós estamos nos reunindo para um tempo de devocional, um tempo de crescimento, um tempo de manifestar de Deus. Então nós cremos que isso tem sido, né, um tempo de muita sabedoria. E então quem foi Salomão, pastor? Salomão então foi, né, esse homem que escreveu Provérbios, rei de Israel, um homem que acessou a sabedoria, um homem que, segundo as escrituras, né, foi o homem mais sábio que habitou nessa terra e também o homem mais rico, herdeiro do trono, filho do rei Davi. Então Salomão foi esse homem, né, esse homem célebre que escreveu Eclesiastes, escreveu Cântico dos Cânticos e Provérbios, o livro a qual então nós estamos nos aprofundando como comunidade de fé, como igreja. Então já te encorajo a você pegar aí, né, sua caneta, seu marca-texto, sua Bíblia. Olha lá, ó, Bíblia aqui toda rabiscada, tá? Bíblia tem que ser assim mesmo, Bíblia tem que ser tudo anotado, tá? Então que você possa, né, ser intencional, caderninho de anotação, tá? Não fuja, sempre tenha isso, é bom, né? Aqueles que às vezes têm uma Bíblia mais compartilhada, né? Esposo e esposa usa junto e não quer, né, rasurar, então anote tudo aí no seu caderninho ou, né, você que está olhando a Bíblia online, né, dá para vocês selecionando os textos. Provérbios capítulo 20, versículo 1, então vamos para cima. Já vamos lá, vamos com tudo. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. E aqui nós já vamos começar literalmente falando sobre o álcool, né? O perigo do álcool. E aqui a Bíblia está trazendo 2 exemplos, né? Bebida forte e álcool. Então nós vamos... bebida forte e vinho, desculpa, né? Todas que contêm álcool. Então o que Salomão aqui está dizendo, né? Preste atenção, porque vinho nós vamos ver que muitas vezes na Bíblia é um artifício, né? Que coloca a alegria da festa, coloca, né, que toda celebração havia vinho. Então, né, na ceia nós vamos ver Jesus nesse ambiente com vinho. E então é algo que nós vamos ver que está muito na Bíblia. Mas a Bíblia está caracterizando aqui, né, 2 tipos de bebida. Em algumas versões só vai estar dizendo sobre a bebida forte. Mas o que nós podemos tirar de lição aqui? Nós vemos então que o vinho é escarnecedor, ou seja, todo aquele homem que é dado demais a vinho, aquele homem que vai para esse lugar, né, que a Bíblia fala, né, do se embebedar, então ele está literalmente tendo uma vida ímpia, ele não está agradando a Deus. Então a palavra de Deus fala, né, sobre o embriagar-se, é algo que Deus não se agrada, pois a pessoa perde os sentidos e ela ficaria literalmente à mercê de Satanás. Mas nós também vemos aqui um exemplo da bebida forte, ou seja, cachaça, uísque, eu não sei, né, em qual contexto da época, né, qual bebida seria um forte, mas nos dias de hoje nós podemos dizer que muitos lares, né, são literalmente destruídos pela cerveja, pela cachaça ou, né, pinga, né? Então, para aqueles mais do interior, chama de pinga. E então algo que nós vemos que muitas famílias
então são destruídas. Por que, né? Então a palavra de Deus fala alvoroçado, ou seja, toda pessoa que é dada à bebida, ela fica mais desinibida, ela fica um pouco mais encorajada. Então coisas que ela não faria em sã consciência, através do álcool, então ela se sente encorajada. E a palavra de Deus então fala que isso é algo que desvia da sabedoria de Deus. Então isso é algo que vai te tirar da sabedoria de Deus e você não vai ser literalmente abençoado, porque o autocontrole é uma virtude. Então o homem que bebe, né, e vai para esse lugar de embriaguez, automaticamente ele está perdendo o autocontrole. Então o autocontrole é eu optar em dizer assim, olha, eu não vou beber nada, nem que seja uma porção pequena, porque a palavra de Deus me diz isso, que eu devo, né, ser senhor da minha vida, das minhas vontades. Então tudo que me faz, né, flertar com o mal, flertar com o inimigo, isso literalmente vai me trazer peso e condenação. E todas as vezes que nós escutamos, né, alguém querendo defender o uso do álcool, ele vai dizer, mas é que eu sei tomar, eu sei a hora de parar. Então pergunta para ele, né, para agora, nunca mais, resto da vida. Aí a pessoa vai querer contar várias histórias, e então nós precisamos entender qual a motivação que a pessoa está, né, permeando para fazer o uso do álcool. Qual é a motivação? Pastor, é para esquecer os problemas. Está com problema? Vai orar, vai ler a Bíblia. Então problemas nós solucionamos com coisas espirituais. Então problemas aqui dessa terra nós precisamos sanar e resolver. Não, é para relaxar. Então bota um hino e vai louvar a Deus. Não faz sentido eu usar algo para que eu viva uma vida diferenciada. Então o uso do álcool nunca vai ser apoiado, né, por nós, por nosso ministério, tá? Mesmo que a Bíblia não condene o tomar, mas o embriagar, então nós cremos que, por interpretação, né, da palavra, das escrituras, que você tomar, mesmo que você saiba o seu limite, você está flertando com algo que não é brincadeira. Então nós, por prudência, nós somos pessoas que se abstêm do vinho, se abstêm do álcool, então nós vivemos uma vida que literalmente, né, Jesus falou que ele não tomaria mais, né, do suco, né, da vide, até que ele voltasse a buscar a sua igreja. Então por que você também não se guarda desse lugar? Então que nós possamos literalmente buscar isso, buscar centralidade na palavra e não viver uma vida que vá literalmente flertando com atributos e coisas que não pertencem ao Senhor. Então nós devemos literalmente guardar, né, nosso corpo, nossa mente, para viver dia a dia sendo abençoado. Pastor, qual é o resumo que você, né, literalmente daria do capítulo 20? O capítulo 20 ele traz algumas vertentes. Então nós vamos ver a importância do caráter íntegro. Então alguém que não vai para esse lugar de se embriagar, ele tem caráter, ele tem integridade. Então, ou seja, perigo da bebida alcoólica seria algo muito forte aqui nesse texto. Honestidade nos negócios, justiça divina e a diferença entre sábio e tolo. Olha só quantas coisas que nós conseguimos em um capítulo só de Provérbios. Capítulo 20 vai trabalhar tudo isso. Fica talvez até impossível a gente, nesse curto espaço de tempo, ler todos os versículos. Então eu vou ler alguns versículos que mais chamam, né, a nossa atenção, para que eu e você possamos ir crescendo em sabedoria. Por isso o desafio sempre você leia o capítulo do dia, né, antes pela manhã, e fique assim literalmente trazendo isso à memória, para que você possa, quando nós chegarmos aqui, você tenha esse alinhamento, que o Espírito Santo comece a conduzir a sua vida e trazendo mais sabedoria para a sua vida. Versículo 2 diz assim: a ira do rei é como o bramido do leão, o que provoca sua ira peca contra a sua própria vida. Aqui Salomão está falando sobre um período de reinado, mas hoje, se nós vamos colocar, né, numa maneira contemporânea para os nossos dias de hoje, é a autoridade, ou seja, governantes e autoridades. Então aquele que literalmente, né, vive ou provoca a ira de um governante, alguém que tem poder, alguém que tem soberania, liderança sobre você, você literalmente estará
provocando, né, a ira do leão, ou seja, que isso vem contra a sua vida, porque nós precisamos ser sábios e viver, né, a mercê de que eu preciso ser sempre alguém que honra liderança, alguém que respeita as autoridades, para que eu não seja retalhado, reprimido, ou que eu sofra, né, algum dano por isso. Então, a integridade de vida e caráter vai fazer com que eu sempre honre as autoridades, mesmo que a autoridade ela não seja, né, uma pessoa que zele pela palavra, alguém que seja temente a Deus, mas toda autoridade, a palavra de Deus fala que ela é instituída e permitida por Deus. Então, mesmo que seja uma autoridade ímpia, eu preciso respeitar e honrar, né, para que eu tenha uma vida abençoada. Versículo 3 diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se mete em rixas. Olha só que poderoso isso. Então, todo homem, né, honroso, sábio, um homem íntegro, ele se desvia de questões, né? Mas o tolo sempre está metido em problemas, ou seja, o tolo sempre está procurando um problema para se enroscar, para ter, né, problemas. Então a palavra de Deus está dizendo que sábio é aquele que não começa uma questão, mas ele encerra todas. Então sábio é aquele que não começa nenhuma questão, mas mais sábio ainda é aquele que encerra todas. Entrou no problema, resolve. Ele não dá, sabe, lado, ele não deixa para amanhã. Então um homem honrado e sábio, ele não entra em probleminhas. E se ele está no meio do problema, ele não descansa enquanto ele não resolve. Então um homem sábio, ele sempre vai guardar esse lugar e vai solucionar os problemas. A palavra de Deus no versículo 4 aqui diz assim: o preguiçoso não cultiva na estação própria, por isso na colheita ele busca, mas nada encontra. Salomão sempre vai trazer esses personagens aqui, os três: o sábio, o insensato e o preguiçoso. São três personagens que vão estar praticamente em todos os capítulos de Provérbios. E aqui Salomão já começa dizendo: ou seja, o preguiçoso não vai cultivar na época certa. Ele vai estar descansando, ele vai estar talvez tirando aquela soneca, ou vai, como nós falamos nos capítulos anteriores, vai dizer assim: não sair trabalhar hoje, vai que eu encontro um leão e ele me devora, né? Então o preguiçoso, ele sempre tem desculpa para tudo, e na hora da colheita ele vai procurar e não vai achar nada. Então na hora da colheita ele vai procurar, literalmente não vai achar nada. Então é algo que nós precisamos entender de Deus, que Deus aqui ele sempre está alertando sobre a preguiça e sobre o plantio na época exata. Versículo 5 diz assim: como águas profundas são o propósito do coração do homem, mas o homem de entendimento traz à tona. E aqui eu queria muito que você grifasse esse versículo, versículo 5. Ele é algo muito profundo, porque como águas profundas são o propósito do coração do homem. Ou seja, você não sabe o seu propósito, você não sabe o porquê você está aqui, o que você precisa cumprir como propósito nessa terra. Ele já foi depositado dentro do seu coração, mas é como águas profundas, e você precisa buscar e transbordar isso, buscar e tirar para fora, para que você seja literalmente um homem colocado como um sábio. Deus já depositou em você o seu propósito, mas você precisa buscar dentro de ti, através do Espírito Santo, através da sabedoria de Deus, como colocar à tona, como colocar para fora, para que todos sejam abençoados pelo que você carrega. Nós cremos, nós sempre declaramos isso no nosso meio, que nós honramos o que o outro carrega. E muitas vezes o outro está sendo honrado sem ele saber o que ele carrega, sem saber a identidade que ele tem, né, o mover, o que o Senhor tem preparado para ele. Então nós vemos que esse entendimento de colocar a luz, de trazer para fora, é algo muito profundo, e você precisa mergulhar literalmente dentro de você mesmo, buscando junto com o Espírito Santo, com a palavra, o entendimento de qual é o seu propósito. Versículo 7 diz assim: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados são os filhos depois
dele. E aqui mais uma vez nós temos as palavras justo e íntegro. E depois dele, ou em algumas versões da próxima geração. Ou seja, o homem que é justo e anda em integridade, ou seja, anda em caminhos retos, em caminho de sabedoria, em caminhos de bênção, vai ser abençoado e os seus filhos também serão abençoados depois dele. Ou seja, você vai trazer bênção para a sua vida e também para a sua descendência. Então, um homem que é justo em tudo que faz, sabe? Honesto. Eu compro, eu pago, eu tenho uma palavra, eu sempre cumpro, eu sou, sabe, diligente com as minhas coisas. Então isso vai reverberar em bênção para os seus filhos. Então seja alguém prudente, alguém que cuide dessa integridade, porque não fala só sobre você, fala sobre aqueles que virão depois. Versículo 10 diz assim: duas espécies de peso, duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa quanto outra. Olha só, Deus mais uma vez falando através de Provérbios, que dois pesos e duas medidas são algo que não agrada o Senhor. É algo que Deus não se agrada. Dois pesos e duas medidas. Ou seja, né, é que nós possamos agir sempre com integridade. Porque o ser desonesto, ou seja, a pessoa acha que está comprando 1 quilo de carne, mas na verdade está levando 700 gramas e o preço vai pagar de 1 quilo, aquele peso adulterado. Está escrito 1 quilo, porém ele está regulado em 700. Então balança, né, de pesos desiguais com a medida de roubo nunca vai ser algo que Deus vai abençoar. Esse dinheiro ganho na malícia vai ser perdição e vai ser um lugar que Deus vai abominar, ou seja, Deus vai pesar a sua mão e a pessoa não será abençoada. Versículo 11 diz assim, ó: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura ou reta. Ou seja, Deus examina o homem desde a sua criança, desde a sua infância. Ou seja, ele guarda, ele cuida desse lugar de dois pesos, duas medidas, mas ele fala: eu olho até o coração de uma criança e eu quero ver se pelas ações dela, pela conduta, essa criança já é pura e ela já é reta. E aqui a responsabilidade é dos pais, com certeza, porque uma criança precisa ser ensinada e instruída pela palavra de Deus através dos seus pais. Não terceirize para o governo, para a escola, para a igreja, para a EBD. Não é culpa dos ministros do Kids. Você é o responsável, pai, em ensinar o seu filho a palavra de Deus. Você precisa ler todos os dias a palavra de Deus com seu filho. Aí se você não lê nem para você, muito mais para o seu filho, depois quer cobrar que o filho vá para a igreja. Então há aí uma discrepância, você vai ver que há muita diferença entre você ter um caminho em que você ensina dentro de casa e depois, quando ele chega na igreja, ele vai ser uma criança que vai se destacar, que vai literalmente ser abençoada porque ele vai afirmar o que ele estudou dentro de casa. Então todo pai, toda mãe é o responsável por dar essa conduta pura e reta para os seus filhos. Versículo 14 diz assim: nada vale, não vale nada, diz o comprador, depois que sai, gaba-se do negócio. Não sei se você já tentou vender um carro, né? Eu vou colocar um exemplo clássico. O Cascavel tem tanta garagem de carro, e eu sei que talvez alguém já passou por isso. E você chega lá, a pessoa fala assim: olha, teu carro não vale nada, esse ano aí, esse modelo é muito ruim, isso aqui para vender é difícil. E aí ele desmerece, e aí quando você vira as costas, você olha o anúncio do carro, né? 10 mil a mais do que ele te pagou. Então é algo que esse comprador que diz assim, na malícia, tá? Para tirar vantagem, isso aqui não vale nada. E depois ele sai dizendo: olha só, paguei só isso e vou vender por isso.
Isso Deus não se agrada. Então, ser honestos nos negócios é só um exemplo, não quer dizer que todo garagista vai agir de má fé, mas isso pode acontecer numa relojoaria, numa ótica, numa clínica de dentista, não sei, entendeu? Em qualquer lugar aonde as pessoas tentam vender algo dizendo que, na verdade, comprar algo de você dizendo que não vale nada o que você tem, e depois ela sai garganteando aí dizendo, ó, como se diz, mais um trouxa para conta porque paguei 7, valia 10 e vou vender por 11. Então a gente vê isso é algo que Deus também não se agrada. Então cuidado com os negócios, que você não cai nesse lugar de orgulho e vanglória, né? De você dizer que tirou vantagem do outro, e tudo que você vá, peça discernimento do Senhor. Senhor, preciso vender isso e gostaria que fosse vendido por um preço justo. E que a pessoa que compre também seja abençoada por essa compra. Então todas as vezes que eu vou fazer um negócio, vou vender um carro, uma casa, eu sempre preocupo e oro, eu e a Juliana, para que a pessoa seja abençoada. Porque aquele bem, aquele material seja também algo de alegria, como foi um momento na minha vida. Então é um momento de transição, mas que a pessoa possa ser abençoada. Então isso é integridade nos negócios. E que você possa, você que tem comércio, né, vender a um preço justo e nunca comprar nada de ninguém, desdenhando, né, ou tentando trapacear a pessoa, trazendo um valor irrisório, né, para os dias de hoje. Versículo 17 diz assim: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois na sua boca se enche de pedrinhas de areia. Olha só aqui, né? Literalmente Salomão dizendo o pecado e o engano. Ou seja, pode até parecer algo muito bom a mentira no começo, mas depois ela vai descer rasgando, né? E pode literalmente, né, te machucar. Então, eu não sei se você já tentou, né? Talvez andar de moto com a viseira aberta atrás de um caminhão de areia. Enche o olho, enche boca, enche tudo. Ou se você na praia já tomou, né, um caldo e teve que largar areia para todo lado. Então, literalmente, uma areia dentro da sua boca não é algo nada agradável. Então, pode até entrar, sabe, uma mentira através da sua boca. Ela pode começar muito suave, você dizer, não tem problema. Mas depois, isso vai se tornando algo tão ruim que você vai ter que contar uma mentira para afirmar outra mentira. E isso é que, segundo a palavra de Deus, é como se tivesse areia dentro da sua boca. Então, toda hora você vai estar incomodado e você vai precisar continuar falando e falando para reafirmar algo que não é verdade. Então, vale muito mais você ser íntegro, você ser honesto e nunca flertar com a mentira em maneira alguma, mesmo que seja, como diz assim, uma justificativa boa, mas um método ruim. Nunca, em momento algum, preze sempre pela verdade. Versículo 18: os projetos se firmam pelos conselhos, faz a guerra com prudência. Olha só aqui Salomão trazendo, né, sobre projetos. Você se firma esses projetos com conselho. Você nunca sai à guerra sem prudência. Ou seja, você faz projetos na sua vida empresarial, no seu trabalho também, mas você nunca vai para a luta. Sabe aquele dias de luta, né? Dias de guerra, é aí que você sai para fora para lutar sobre o seu pão, lutar sobre, sabe, o seu salário do dia. Isso é literalmente, você precisa de conselhos. Então ninguém sai e mete a cara lá fora para fazer algo sem ter prudência e sem ter conselho. Eu nunca vou abrir uma empresa sem antes buscar conselho. Que é um exemplo muito prático. Aqui já presenciei, por exemplo, alguém, né, falar para mim: pastor, eu abri uma padaria. E aí você pensar, poxa, legal, mas quando você vai ver, a pessoa não buscou conselhos. E eu não estou falando nem de pastor, tá? Conselhos financeiros. Sobre alguém que fale de gestão. Você tem dinheiro em caixa para pagar os funcionários? Você tem pelo menos 6 meses de aluguel garantido? Então, quando você vai abrir uma empresa no espaço físico, num lugar, eu estou usando um exemplo que, né, me chamaram para orar lá: pastor, abençoa aqui, a gente vai com todo bom, né, com boa vontade de declarar a bênção, mas quando você analisa, eu não sou empreendedor, tá? Eu sou, né, como diz, alguém ainda muito simples nessa área, mas não precisa de muito conhecimento para você pensar: se eu não tenho dinheiro para me manter amanhã,
para comprar mais farinha, para, sabe, comprar mais coisas para pôr dentro da prateleira, como eu vou manter o comércio aberto? Sendo que tem um valor muito alto para se pagar de aluguel, funcionários, então tem toda uma logística. Então você abrir um empreendimento é bênção, mas procure conselheiros, vai lá no Sebrae, né? Ó, pequenas empresas, como eu abro uma pequena empresa, como eu faço MEI, tá? Então isso é princípio de sabedoria e é conselhos. Então, por exemplo, pastor, posso fazer? Olha, não sou dessa área, mas eu vou te indicar. Né? Vai no Sebrae, vai na prefeitura saber sobre o MEI. Então, tudo que você vai abrir de uma empresa, você precisa entender que precisa de recursos, precisa de gente, precisa de logística, precisa de financeiro, contabilidade, tem que pagar contador. Como vai abrir uma empresa e se você não tem pro dinheiro pro amanhã, tá? Então, fora que com certeza você vai querer que essa empresa também tire o seu sustento. Aí você tem aluguel, parcela de casa, parcela de carro, leite da criança, fralda, e aí então você entra numa situação muito difícil. Então pense sempre, né, antes de ir para a guerra, qual é os planos que eu preciso fazer? Qual é a projeção da empresa para o ano inteiro? Então isso é um exemplo básico. Assim vale para um investimento pequeno ou não, tá? Sobre uma compra de um carro, uma casa, qualquer coisa que você vai fazer. Sempre ouça conselhos. Versículo 19 diz assim: o difamador trai a confiança, portanto evite o que fala demais. Eu não sei você, mas que você possa entender. Se uma pessoa é aquela, sabe, que fala demais, chega, você não viu que fulano está fazendo isso? Meu Deus, olha que coisa. Então vou dizer para você, se ela falou de fulano para você, ela vai falar de você para ele também ou para outra pessoa. Então evite andar com pessoas difamadoras. Falou mal de alguém? Acenda um alerta e uma luz de lanterna, assim, fala, opa, se ele fala dos outros, vai falar de mim em qualquer momento. Então que você possa entender isso, o quanto é perigoso você andar com difamador. E aqui eu queria, né, avançar um pouco mais, então nós vamos lá para o versículo 21, diz assim: a herança adquirida, às pressas no princípio, não será abençoada no fim. Ou seja, ansiar por uma herança antes da hora, isso vai te trazer, né, uma vida que você não terá bênção no final. Ou seja, já viu a história do filho pródigo? Tá? Se você talvez não leu na Bíblia, escreve aí, dá um Google, procura a história do filho pródigo. Ele exigiu a herança antes da hora, quebrou a cara, teve que voltar e pedir perdão para o pai. Então, a herança adquirida às pressas nunca é bom. Então, Lucas 15, né, fala aí sobre o filho pródigo. Então, que você possa lembrar disso e entender no Senhor que a herança fora da época não é bênção, pode trazer peso sobre a sua vida. Versículo 25 diz assim: laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, é só refletir depois de fazer o voto. Olha só, se comprometer, fazer promessa emocionadamente, em dizer, eu vou, eu te garanto, né? Eu te garanto aí, pode deixar comigo que eu resolvo para você, ou conta comigo, e depois pensar, bah, que compromisso que eu fiz. Então, isso é laço para a sua vida, ou seja, é um problemão. Então, antes de você dizer, oh, isso é de Deus, isso é uma bênção, reflita. Peça discernimento, peça confirmação. Deus, é isso mesmo? Eu estou agindo pela minha emoção? É para mim fazer? Sabe? Ore pedindo discernimento. Fala assim, olha, né, eu vou pedir um conselho para alguém, essa pessoa então afirmar que isso é legal, eu vou entender que é de Deus. Então sempre tenha essa reflexão, tá? Nunca haja nas suas emoções, nunca faça votos de compromisso e nunca dizer, né, é de Deus antes de ter certeza que é mesmo, tá? Versículo 29 diz assim: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. 30. Os açoites e as feridas purificam o mal, e as pancadas penetram até o mais íntimo do seu ser. Aqui nós estamos falando sobre a força de uma juventude e sobre a glória de alguém chegar numa velhice de cabelos brancos, mas tendo, sabe, integridade de dizer, Senhor, eu vivi uma vida digna. Então, quando nós somos jovens, é o tempo que eu e você precisamos literalmente trabalhar mais, dormir menos, estudar. Então assim, levanto 6 da manhã, vou trabalhar, saio do trabalho, vou para a faculdade, chego em casa, né, meia-noite, enfim, vou revisar a matéria, estudo, vou dormir tarde. Então
A juventude é um momento de força, intensidade, é a época de você buscar, de você crescer e trabalhar muito, sabe? Fazer a época de conquista. Mas vai chegar um momento da sua vida que você precisa desacelerar. E você precisa viver e colocar em prática a sabedoria. Sabedoria dos dias, das vivências, das experiências, e viver com integridade. Porque se a gente for ver os açoites e as feridas, sabe, as pancadas dos seus dias vão te trazer purificação. Ou seja, tudo que nós vamos meter a cara para trabalhar, você vai ser esfolado, você vai ser trabalhado, você vai apanhar muito da vida. E isso é algo que nos traz, na verdade, bênção. Porque eu começo a apanhar e eu aprendo, não vou errar mais nesse lugar, sabe? Eu vou cuidar, vou mudar minhas métricas. Então, cada pancada da vida, literalmente aqui está dizendo pancada na minha tradução, né? Então vai penetrar no seu íntimo. Então, sabe, o seu caráter vai ser trabalhado. Então, cada não que você recebeu, cada porta fechada, sabe, cada situação de romper, que seja um tempo de crescimento para você, para que você, né, usufrua disso. Use da sua força na juventude, você que é mais experimentado de dias, use a sabedoria dos teus cabelos brancos para ter uma vida abençoada e plena e reta nos caminhos do Senhor. Eu gostaria muito de orar por você nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, a sua palavra sobre os seus filhos e declarar, Pai, sobre a vida deles, Pai, integridade de vida. Um viver, Pai, sábio, um viver, Pai, honrado. Pai, que cada filho seu nos negócios, Pai, possam ser prósperos. Pai, que cada negociação que seus filhos venham fazer, Pai, seja debaixo do teu entendimento. Guarda, Pai, livra eles, ó Pai, dos malfeitores, daqueles que querem enganar, daqueles que têm balança adulterada. Pai, guarda os seus filhos, Pai, que eles usem a sabedoria para crescerem em sabedoria com o Senhor, para prosperarem e serem abençoados. Abençoa, Pai, os relacionamentos, abençoa a casa, abençoa, Pai, a vida íntima, Pai, de cada filho teu que está acessando esse material. Pois assim, Pai, a nossos votos, Pai, e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, até amanhã às 12h30, aqui no perfil da Monte Sinai. E se você perdeu algum dos dias lá no YouTube ou até no perfil, nós estamos salvando cada live, tá? Estude o capítulo do dia, já comece a fazer suas anotações para que você tenha uma vida abençoada em nome de Jesus.